Olá, esse vídeo é uma garrafa ao mar. Sabe, como antigamente as pessoas lançavam garrafas ao mar com mensagens dentro, cartas, que elas colocavam dentro da garrafa e lançavam ao mar para chegar até alguém. Geralmente era uma mensagem, pedido de ajuda, uma mensagem de amor, uma confissão. A gente viu muito isso nos livros, né? Nos filmes também. Então, esse vídeo é uma garrafa ao mar. E o objetivo dessa garrafa, desse vídeo, é chegar até você que tá com aquele, sabe aquele vazio no coração? Então, é pra você. Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso, não foi coincidência, não foi sorte, foi por causa de algo maior. Algo que vai além de mim, algo que vai além de você, algo que não é explicável pelas leis humanas, pela nossa lógica, é algo além de nós. Então, se esse vídeo chegou até você, ele chegou no momento em que você precisa ouvir essa mensagem. E o que é essa mensagem, né? Essa mensagem, ela é para você que há muito tempo, não é de agora, você vem sentindo que falta algo na sua vida, sabe? Quando tem algo que não preenche o seu coração. Você trabalha, você talvez tenha um relacionamento amoroso, família, mas não é sobre isso. É algo além do dinheiro, é algo além do trabalho, é algo além da família, algo além da sua relação amorosa, amizades, é algo além. É algo que você realmente não sabe dizer o que é, mas tem algo faltando, sabe? Um vazio. Então esse vídeo é pra você. E meu nome é Luciana, e eu quero te dizer que durante muitos anos da minha vida eu senti esse mesmo vazio que você talvez esteja sentindo agora. Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Durante muitos anos, eu sempre busquei preencher esse vazio. E aí eu busquei preencher esse vazio que eu não sabia explicar. É difícil colocar em palavras, né? E aí eu fui buscando preencher esse vazio com a minha busca religiosa. Então, minha família, minha mãe, minha avó, eu fui criada por elas, eram da religião umbandista. E sempre frequentaram desde que eu era muito pequena. Então eu ia, aquela coisa da criança que vai com a mãe. Mas aquilo não fazia sentido pra mim. Eu ia só pra realmente acompanhar. E aí depois eu cresci, eu me tornei adolescente, lá pelos meus 11, 12 anos. E aí eu tinha uma amiga que era minha vizinha e ela era da religião católica. Grupo jovem, essas coisas. Aí eu fui pra religião católica. E era muito legal. Eu adorava. Porque o ambiente era bom, a energia era boa, era muito divertido. A gente ia em retiros e tal. E isso preencheu esse vazio que eu sinto desde que eu comecei a ter noção da vida, sabe? E aí era muito divertido, era muito legal. Eu ia pra igreja, eu participava do grupo jovens, os retiros. Aí muita gente falava, nossa, você é doida, você gosta de ir em retiro religioso. Mas era muito divertido, porque era retiro do grupo jovem, então era muito legal. E os lugares que a gente ia tinha uma energia incrível. E eu adorava. E eu sempre tive muita sensibilidade, sabe? Sabe aquela pessoa sensível que sente, você tá perto de uma pessoa, aí essa pessoa tá triste, chateada, irritada, você sente. Mesmo que ela não fale uma palavra com você sente o ambiente, sabe? O ambiente carregado, pesado, estressante. Então, eu sempre fui essa pessoa. E aí eu sentia tudo. E aí quando eu ia nesses lugares, essas igrejas, que a gente visitava outras igrejas, né? Com outros grupos jovens, e eu sentia a energia desses lugares. E eu gostava muito. Me preenchia, sabe? Aquilo que eu não sabia explicar, que eu não sabia dar nome, me preenchia. Então eu sempre tive essa sensibilidade, essa espiritualidade muito aguçada, né? Lá na religião que a minha mãe frequentava, que era Umbanda, as pessoas lá da religião falavam que eu era médium. Porque eu sentia, eu via, eu ouvia, era o que eu chamava de full service, entendeu? Porque eu via tudo, era uma bagunça. Quando eu era bem pequenininha, era uma bagunça. E eu sofria muito com isso. Eu cheguei a ter problemas na minha infância por conta dessa espiritualidade descontrolada, muito forte, uma conexão, assim, um canal que eles falam, um canal muito aberto e sem controle. Então era coisa boa e coisa ruim. E claro, criança, não entendia nada, minha mãe também não conseguia entender, explicar. Até que um dia ela pediu, lá no centro que ela frequentava, para fechar, e fechou. E aí fechou durante bastante tempo, porque isso começou, eu devia ter uns 4 anos de idade. E aí depois, quando eu virei adolescente, abriu de novo. Mas não assim forte e descontrolado como era na infância. Aí quando abriu, eu comecei a sentir esse vazio, que a gente tá falando aqui, né? E aí eu comecei a buscar isso
em religião. E aí, depois que a gente começa a ficar adolescente, escola, essas coisas, vem aquela coisa de o que você vai ser quando crescer, né? E aí eu dizia que eu não sabia, na verdade, dizer, eu queria ser veterinária, mas depois mudei de ideia porque eu não conseguia ver os bichinhos sofrendo. E aí, mas eu tinha pra mim que eu queria fazer algo que ajudasse as pessoas. Mas eu não sabia o que era. Porque eu não tinha vocação pra médico, pra enfermeiro, essa área de saúde, né, que ajuda as pessoas. Eu também não tinha vocação pra fisioterapeuta, ou pra policial, ou pra professora, bombeiro, nada disso. Eu pensei em ser advogada, mas também não gostei. E então, sabe, aquela busca. Aí a gente vai crescendo, né? Cresce, depois passou a infância, aí eu saí da crisma, eu fiz a crisma, aí eu saí da crisma. Aí por muito tempo eu fiquei sem ir pra lugar nenhum, sabe? De religião. E aí aquele vazio foi crescendo, mais ainda, aquele buraco. É um buraco que, você vai me entender, é um buraco como se fosse um buraco na minha alma. Que por mais que eu fizesse as coisas, eu não conseguia preencher com algo, sabe? E isso tirava a minha coragem de ser eu. Porque eu era muito sensível. Então eu tinha, sabe, sensações, premonições. Aí eu falava com as amigas e tal, e eu era sempre, né, a doida, a estranha, a para de falar besteira, né, a exagerada, alguma coisa assim. Sempre nesse sentido. Isso foi ao longo da minha vida, né, do meu ciclo de me tornar adulta, foi me tolhindo de ser eu, do jeito que eu sou, na minha essência. Porque a pessoa que eu sempre fui, na minha essência, é uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito espontânea. E aí, à medida que você vai ouvindo de outras pessoas que o seu jeito é errado, que é exagero, que é bobeira, que, sabe, é coisa de doido, você vai se encolhendo, sabe? É como se você crescesse grande e aí você vai se encolhendo. E aí, eu sentia que eu precisava, porque senão eu não ia ter amigos. E aí eu fui me encolhendo. E aí, a vida adulta foi chegando, eu parei de frequentar qualquer tipo de religião, lá pelos a partir dos 17, 18 anos, por aí. E aí, o buraco não diminuiu, o buraco só cresceu. Aí a vida acontece, né, a gente namora, só que aí o mais engraçado de tudo isso é que o buraco não diminuiu e que essa minha abertura com a espiritualidade, sabe, essa minha mediunidade, essa minha conexão com a energia, com o mundo espiritual, nunca deixou de existir. E à medida que eu fui me tornando mulher, né, foi aumentando. E quando eu era pequena, as coisas eram muito ao mesmo tempo. E à medida que eu fui me tornando adulta, isso foi acontecendo com mais controle, mas também tanto positivo quanto negativo, sabe? E sonhos, premonições, conexões, sensação de... É como aquilo que eu falei da sensibilidade, você sentir tudo e todos. Ao ponto de você saber quando uma pessoa tá mentindo. Você enxerga, você sente o que a pessoa sente por você, sem que ela fale. Pra quem não vive isso, nunca viveu, pode ser uma loucura, mas assim, é uma loucura que acontece. E isso aconteceu na minha vida inteira. E o que acontece, né? Por que essa carta ao mar? Porque eu me senti sozinha. É como se eu tivesse numa multidão, sabe? E me sentindo sozinha, porque eu me sentia muito diferente. E foi muito difícil. Eu me sentia muito diferente. E aí o que aconteceu é que a gente se adapta à vida, né? E aí desculpa, me emocionei. E aí o que acontece é que na fase da jovem adulta, eu saía, né? Sempre fui uma pessoa de ter muitas amizades. Desculpa, entupiu tudo aqui. Sempre fui uma pessoa de ter muitas amizades. Aí eu era aquela pessoa divertida, espontânea, sabe? Meu apelido era Lu Louca. Porque eu era aquela louca do grupo, sabe? Eu era aquela louquinha do grupo. E aí, parecia que quando eu me arrumava pra sair, né? Na minha época a gente ia pra boate, micareta, denunciando a idade. E aí, parece que quando eu me arrumava, eu tinha licença pra ser eu. E aí, claro, bebia muito, bebida alcoólica. Comecei a beber, bebida alcoólica mesmo. Só isso também, nunca droga nem nada.
Mas era só pra me soltar, pra eu poder ser eu. Porque quando eu bebia, parecia que destravava, sabe? A Luciana podia ser a Luluca sem medo de ser julgada. Então foi assim. E aí as pessoas gostavam mais de mim quando eu era Luluca. Porque como se eu tivesse licença pra ser louca ali na festa, sabe? Na boate, no momento ali de diversão. Peraí, caiu um negócio aqui. E aí tudo bem. Aí a gente cresce. Parei de beber. E não que isso chegou a ser um vício, mas isso era uma fuga, entendeu? Uma fuga. E aí eu percebi que quando eu não tava no modo Luluca, eu tinha uma extrema dificuldade de ficar sozinha. E aí, não só nessa fase adulta, jovem adulta, 20 e poucos anos, mas já na adolescência também. 14, a partir dos 14, 15, por aí. Porque eu tinha um barulho mental que era ensurdecedor. Eu não sei se você já sentiu isso. Se você tá ouvindo esse vídeo aqui, você já sentiu isso. Você não consegue ficar sozinha com você, porque o seu barulho mental, ele é muito alto. E aí vem tudo numa enxurrada. Vem suas incertezas, seu medo, seus julgamentos de você com você, tudo que você se culpa, e você se culpa muito, tudo que você se julga, né? Não fiz direito, não sou bonita, não sou isso, né? Como é que eu vou conseguir? Por que eu não sou igual a fulana? Tudo isso, sabe? Fica ali uma traca, uma versão tagarela sua na sua cabeça, e fica falando com você o tempo todo. E aí foi difícil passar por tudo isso. E por que eu tô te falando tudo isso, né? Porque eu quero te dizer que você, que tá vendo esse vídeo, você ou passa, ou tá passando, ou já passou por tudo isso. Tudo isso que eu falo de barulho mental, tudo isso que eu falo de sensibilidade, espiritualidade, mediunidade, tudo isso. Isso com certeza é algo que talvez ainda seja uma ferida aberta aí no seu coração, né? E você fica assim, meu Deus, eu sou a ovelha negra da família, eu sou o alecrim dourado. Tô fazendo sombra aqui, ficou melhor. Eu sou o alecrim dourado, eu sou a diferente, eu sou... Entende? E aí eu tô aqui pra te dizer que eu sei que você se sentiu sozinha, mas assim, você não tá sozinha. Você não é um alecrim dourado, você não é a ovelha negra, você não é a estranha, a esquisita. A louca, eu vou te falar que a louca hoje, eu gosto. Eu gosto do elogio da louca. Hoje me chamar de louca é um elogio, porque é sinal que eu tô sendo eu. E eu tenho uma frase que acho que eu criei, que é assim, a maioria nunca é grande referência, nunca é boa referência. A maioria nunca é boa referência. Então as pessoas falam assim, mas todo mundo, tarará, tarará. Mas a maioria, tarará, tarará. Então, quando você não se encaixa na maioria, quando você não se encaixa no todo mundo, isso é bom. E aí o que acontece? Quando isso acontece, quando você não se encaixa, as pessoas chamam de louca, de doida, de estranha, de esquisita, de diferente. Então é bom. Sabe por quê? Porque é sinal que você está sendo você. E a gente aprendeu que não é bom ser a gente. Entende? Por exemplo, te dar um exemplo para ficar claro, né? Didático. Na escola mesmo, colégio. Lá na primeira série, segunda série, CA, o que a gente aprendeu? Que a gente tem que tirar nota boa em tudo, certo? A grande maioria de nós vivenciamos isso nas escolas. E aí, quando você não é tão boa quanto o Pedrinho, né, a Mariazinha, você é julgado como alguém ruim, né, burro, diferente, né, você é excluído, execrado, entendeu? É demérito. E o que a gente aprende com isso? Que a gente tem que ser igual. Então, quando a gente é criança, pequenininho, a gente aprendeu que tem que ser igual. Então, assim, tá todo mundo brincando de amarelinha, você tem que brincar de amarelinha. Se você é uma menina que não gosta de boneca, você é estranha. Se você é um menino que não gosta de carrinho, você é estranho, né? E aí, tanto as crianças como os adultos
Eles te veem como estranho. E pensa aqui comigo, vem cá, pensa aqui comigo, não foge não, fica aqui. O que a criança faz? A criança, ela modela, a palavra na moda, né? Ela copia, ela imita os adultos, né? Você que é mãe, que é pai, sabe disso. As crianças, elas imitam os adultos. Então, por exemplo, a gente tá na escola. E aí, você não gosta de brincar de amarelinha. E por isso você é estranha. Você não gosta de brincar de boneca e por isso você é estranha. Da onde que surgiu esse conceito, né? Dos adultos, que educaram essas crianças, né? Então, é uma consciência coletiva. Consciência coletiva é quando um grupo de pessoas é uma sociedade, né? Então, a gente tem no Brasil uma sociedade, em cada estado, em cada cidade, né? Tem a sua consciência coletiva, que é aquele padrão de forma de pensar, de agir, de sentir e tudo mais. Então, cada cultura, aí entende-se por cultura, país, religião, regionalidade. Então, por exemplo, um pessoal mais do interior tem uma cultura diferente de pessoas da cidade, por aí vai. Então, as crianças repetem, né? Elas imitam os adultos. E aí a gente aprendeu que a gente não pode ser a gente, que ser a gente é errado. E aí o que acontece com você, o que aconteceu comigo, a gente se acha, ou se achava, eu ainda me acho, tá? Diferente. Diferente do tipo, não me encaixo, não me enquadro. Não sou igual a Ana, a Bárbara, a Roberta, as minhas amigas, as minhas vizinhas. Não sou igual. Eu sinto diferente, eu penso diferente, eu quero coisas diferentes. Eu sinto que falta algo. Então, assim, eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu sou casada, eu sou bem sucedida profissionalmente, sabe? Eu cheguei profissionalmente onde eu queria chegar, né? No meu CLT, ou no meu concurso público, ou no meu trabalho como autônoma, né? Médica, dentista, advogada. Mas falta algo. Eu amo a minha família, mas falta algo. Eu amo o que eu faço. Mas tem um buraquinho aí que não foi preenchido. E por isso que essa é uma garrafa lançada ao mar. Porque você não tá sozinha. Eu sei que você se sente sozinha. Assim como eu me senti sozinha com esse buraco que eu não sabia explicar. Com essa sensibilidade, com essa mediunidade, essa espiritualidade, essa busca que a gente não sabe do que é difícil colocar em palavras, que é difícil fazer com que outras pessoas entendam a gente. E aí talvez tenha gente que fala assim, mas você tem uma família tão linda, você tá tão bem no seu trabalho. E aí você, às vezes, né, não fala. Você só pensa, nossa, mas eu não tô feliz. Eu não tô feliz. E aí alguém, marido, amigos, enfim, te chamam pra ir em tal lugar. Aí você quer ir pra agradar, porque você ama essas pessoas, mas lá no fundinho do seu coração, na sua intuição, que você quase não escuta, e toda vez que você não escuta você se ferra, você tem uma vozinha que fala assim, eu não quero ir, eu não sei explicar. Só que se você falar que não quer ir, vão ficar chateados com você. Ainda mais se você falar o porquê que você não quer ir. Que você não sabe explicar, você só não quer, tem uma vontadezinha que tá dizendo que não é pra ir. Então, você vai. E aí, às vezes, você vai e, sabe, quando você fica xoxa no lugar? Ou acontece algo que não foi muito agradável. Então. E você se sente a diferente. A sozinha. A aquela que não sabe a quem pedir ajuda, né? Mas apesar de tudo, você sempre teve uma fé grande nesse algo maior, nesse algo além de nós, além de mim, de você. Que eu chamo de Deus, aliás, eu chamo de várias coisas. Eu chamo de Deus, às vezes eu chamo de universo, às vezes eu chamo de todo. E assim como eu, você tem muita fé nesse algo além de nós, nessa energia que criou tudo, que está em tudo, que rege tudo, a quem você às vezes ora, reza, conversa, né? E essa garrafa ao mar que eu tô lançando aqui através desse vídeo é para te dizer que ele te ouviu. Ele te ouviu. E aí, independente do nome, Deus, universo todo, ele te ouviu. Ele me ouviu. E essa mensagem, tô eu me emocionando de novo.
Essa mensagem é uma mensagem dele pra você, que eu tô falando, que tá sendo colocada aqui em vídeo, em voz, através de mim. Então eu me disponibilizei, humildemente, para que essa energia de puro amor, que a gente chama de Deus, de todo, de Criador, de universo, pudesse falar através de mim e chegar até você. E dizer para você, minha irmã, minha filha, a linda flor de luz que é você. Você não tá sozinha. Você nunca esteve sozinha. E hoje, você pode contar comigo, Luciana, para estar com você nessa jornada de preencher esse coraçãozinho, desse vazio que você sente, para te ajudar a entender essa loucura que talvez você esteja vivendo ou que você viveu em relação a esse vazio, em relação à sua mediunidade, espiritualidade, sensibilidade, que você é uma pessoa super sensível. Tem gente que fala que você é emocional. E isso não tem nada de errado, tá? Nós, porque eu também sou assim, nós somos perfeitas do jeitinho que a gente é. E ele te ouviu. Então eu sei que você vem pedido, que você vem orado, que você vem rezado. E pedindo um caminho, uma resposta, uma ajuda, uma guiança, uma iluminação. Como eu fiz isso. E a gente cansa, né? A gente cansa de pedir. E parece que a mensagem não chega até ele. Não tem ninguém te ouvindo. Então hoje eu venho aqui te dizer, linda flor de luz que você é, que a sua mensagem foi ouvida. E através desse vídeo, desse áudio, eu tô aqui pra te dizer isso. Você não tá sozinha mais. Não é errado ser você do jeito que você é, do jeito que você sempre foi. Muito pelo contrário. Você é linda, você é especial, você é única, do jeitinho que você é. E talvez você use como eu usei a bebida para poder tapar esse buraco no meu coração, esse eu. Talvez você hoje ainda use alguma coisa, né? Não como vício, mas como fuga, sabe? E se for como vício, tudo bem, né? Bebida, comida, cigarro, qualquer coisa. Talvez você use isso ainda. Então, assim, eu tô aqui para servir de canal. Estou servindo de canal. Eu me coloquei à disposição dele, de Deus, para que através de mim ele pudesse falar e que ele colocasse as palavras na minha boca, na minha voz, para que esse vídeo chegue exatamente onde ele precisa chegar. Exatamente nos corações que ele precisa alcançar, sabe? Ultrapassando fronteiras, países, idiomas, religião, crença, tudo. Para chegar até você, minha linda flor de luz. Então, você é única. Se você até hoje se sentiu sozinha, tô aqui para te dizer que você não está mais sozinha. Que suas preces, orações foram atendidas. Ele te ouviu, mulher. Ele te ouviu, viu? E eu tô aqui pra ser esse canal e ajudar pessoas como você, que passam, que passaram, que estão passando. Tudo isso que eu falei aqui. Todas essas situações, sentimentos, sensações, essa loucura de sensibilidade, de mediunidade, de vazio no coração, tudo isso. Eu tô com você, tá? Então, se você quer, você sente no seu coraçãozinho que você quer ser ouvida por alguém que te entenda, que te escute com amor infinito e que se colocou à disposição dele para ser canal, para ser instrumento, para ser ferramenta, para ajudar pessoas como você, como eu. Eu tô aqui à disposição. Eu hoje, tudo isso que eu falei, eu consegui harmonizar, acho que é a palavra melhor. Porque eu continuo sendo uma pessoa extremamente sensível, deu pra perceber, né? Extremamente sensível, eu sinto tudo, todos, tudo. Música, televisão, quando troca de canal eu sinto, eu escuto uma música, eu sinto
a energia da música, das pessoas. É como se como é que fala? A audição, a visão fossem aguçados, sabe? Aumentasse o volume, é mais ou menos isso. Mas hoje eu consigo harmonizar isso de um jeito que eu vivo extremamente bem. E eu uso isso ao meu favor, para me guiar no meu trabalho. Meu trabalho hoje é esse aqui que eu tô falando com você, é ajudar pessoas como nós. E eu continuo tendo essa ligação muito forte com a espiritualidade. Eu digo para as pessoas, é difícil colocar em palavras, né? Mas para eu tentar colocar em palavras, eu digo que o mundo espiritual, da espiritualidade, ele sempre foi presente e real na minha vida como uma cadeira, como uma mesa que você enxerga, sabe? Sabe essas coisas físicas? Você entra na sua casa, aí tem o sofá, tem a mesa, a cadeira. Então, isso é real pra você enxerga, né? E pra maioria das pessoas também. Então, o mundo espiritual, ele sempre foi assim pra mim. Só que antes ele era assim, sabe quando você tá no meio de uma multidão e tem um monte de gente querendo falar com você ao mesmo tempo? Antes era assim. Hoje não é mais. Hoje, eu entendi que eu posso controlar isso. Então, assim, fala comigo quem eu permito que fale. Então, essa coisa do antigamente eu ouvia tudo, sentia tudo, de bom, de ruim, acabou a bagunça aqui. Acabou a bagunça aqui. Eu não sou mais a porta aberta pra bagunça entrar. Muito pelo contrário. Eu sou a porta aberta pra luz entrar. Pra Deus entrar. E eu entendi que Deus, ele tá dentro de mim. Ele tá no meu coração, assim como no seu. E hoje, eu uso tudo isso que eu falei com você pra me conectar com ele. E permitir que ele fale através das minhas palavras, das minhas ações, dos meus gestos, do meu trabalho. Então, o meu trabalho hoje é guiar, é orientar pessoas como eu, como você, na vida, harmonizar tudo isso, junto com o seu profissional, com a sua família, com o seu negócio. Então eu vou deixar um link aqui embaixo para você falar comigo. Se você sentir no seu coração que precisa, que quer alguém que fale a mesma língua que você, que saiba o que você sente, o que você sentiu, que te entenda e que possa junto com você falar com ele para te trazer uma harmonia, uma guiança, uma orientação, tá? E você tem pedido um sinal, você tem orado, você tem rezado. Esse sinal chegou. É esse vídeo, tá? E nunca mais se sinta sozinha e tenha vergonha. Nunca mais fique se reduzindo para caber na opinião daqueles que te acham estranha, louca, doida, fora do padrão. Porque a maioria nunca foi, nem nunca será boa referência. O mundo espiritual, o mundo das energias, é o mundo dos sentimentos. Então, minha linda flor de luz, comece a prestar atenção no seu coraçãozinho. A gente não aprendeu a ouvir o coração, né? Muito pelo contrário. A gente não aprendeu que o certo, que o bom, que o caminho melhor e mais elevado era ser a gente, na nossa essência, sem ficar nos tolindo, nos reduzindo para caber no padrão, no modelo, na opinião de outras pessoas. Mas é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de nós, de mim. Que você seja você 100% na sua essência e em todas as áreas da sua vida. Principalmente no seu trabalho. O seu trabalho é aquilo que você veio oferecer no mundo. E talvez esse trabalho não seja aquilo que... Sabe aquilo que você levanta todo dia de manhã e fala: gratidão a Deus por mais um dia de trabalho, de fazer o que eu amo fazer? Talvez esse não seja o seu caso. Mas eu também tenho uma mensagem pra você. Mas eu vou deixar essa mensagem num outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo aqui, tá? Então se você quer ouvir sobre essa mensagem do trabalho, escuta meu outro vídeo, meu próximo vídeo. O que veio depois desse. Esse vai ser o mais antigo, o mais recente, tá? Então, vai ficar um link aqui embaixo pra você poder falar comigo. E aí a gente vai conversar, eu vou te ouvir, e aí eu vou te ajudar. No quê? No que você precisa. Deixa eu te ouvir. Me conta o que você precisa. É harmonizar o quê? Essa sua espiritualidade. E aí quando eu digo espiritualidade, é independente de religião. Você pode estar atuando, praticando, devota ou não, tá? É
Para Deus, o importante é você ser você. Você tá sendo você? Ou você ainda tem vergonha de ser você? Eu tô aqui para te trazer essa mensagem como canal de Deus para eu servir. Eu estou servindo de canal para que Ele fale com pessoas que viveram, que vivem, que passaram por situações, dores, dificuldades, como essas que eu falei aqui que eu vivi. E o que eu posso te dizer é que tem como ser mais leve, tem como ser melhor, sabe? Com mais alegria, com mais entusiasmo. Se você leva a sua vida sem entusiasmo, que sentido tem? Entende? Então, o link tá aqui embaixo. E próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão do trabalho que não preenche o seu coração. E outros assuntos. Vamos ver o que ele vai me intuir para falar com você. Tá bom? Clica aqui embaixo no link e vem falar comigo. Vamos conversar. Beijo no seu coração. Eu te amo. Ele te ama. Você é muito especial. Pra mim, pra ele. Você não tá sozinha. Nós, eu e ele, estamos aqui pra você. Essa jornada não precisa ser tão solitária, tá bom? Tchau, tchau.